dia a todos. Vamos começar mais uma live do Silvete Advogados nesta manhã sobre liberdade econômica, tá? Eu estava comentando com a Marcela Carvalho que a expressão liberdade econômica remete a alguma coisa que pode ser até um pouco filosófica, um pouco distanciada da prática das empresas e que, de modo algum, isto representa a realidade, né? A gente está falando de liberdade econômica, a gente está falando de liberdade de empreender, de liberdade de trabalho, liberdade de atuação, né? Ainda assim fica um pouquinho vago, né? O que é liberdade econômica, por que a gente precisou ter uma lei de liberdade econômica e qual é a consequência prática das empresas. Nesta live a gente vai ter a felicidade de contar com um queridíssimo amigo Armando Rovai, professor da PUC, professor do Mackenzie, uma experiência inegável no direito comercial e no direito societário em particular, e que muito tem dedicado o seu trabalho para essa questão da liberdade econômica, desde a medida provisória 881, que foi convertida para a Lei 13.874. Ele vai contar na segunda parte da nossa live como é e como vai ficar a vida das empresas que são atingidas pela lei, pela legislação e pela jurisprudência da liberdade econômica. Ele vai entrar um pouquinho mais tarde, porque ele está terminando uma aula na PUC, então ele já liga lá e liga aqui. Ele vai entrar nos próximos 15 minutos, 20 minutos, ele está entrando. Enquanto isso, eu e a Marcela vamos falando do nosso tema, né, da nossa discussão, que a gente achou tão bacana e que vem ocupando a jurisprudência dos tribunais, que é a liberdade econômica aplicada àquilo que os empresários mais temem, né, e mais se preocupam em relação ao que é a liberdade econômica. No sentido de que eles, quando optaram por fazer o investimento, eles separaram dinheiro do patrimônio deles, separaram recursos do patrimônio pessoal para o empreendimento. E quando o empreendimento não vai bem ou é de qualquer modo pego pelas circunstâncias, como a gente está vendo agora no Covid-19, né, que tem efeitos econômicos, né, tudo que eles pensaram de separação patrimonial passa a entrar em discussão, passa a haver uma confusão no sentido de que os credores avançam sobre o patrimônio pessoal, e isso vem há muitos anos gerando uma série de consequências para o empresário, para o patrimônio do empresário e até para o apetite dele pelo risco. Ele pensa mais vezes antes de entrar num empreendimento, pensa mais vezes antes de assumir uma responsabilidade patrimonial diante disso. Então, um dos aspectos importantes da liberdade econômica, da lei de liberdade econômica, é justamente segmentar responsabilidade. Então, é disso que nós vamos falar, é disso que a Marcela preparou aí e se preparou para falar do ponto de vista de responsabilidade dos sócios pelas atividades empresariais e consequências dessa responsabilização no campo patrimonial. Marcela, bom dia para você.
Vamos começar a nossa conversa. Tem muito para a gente aprender hoje e nesse debate e debater entre nós e com o Armando, assim que ele entrar na live. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos colegas aqui presentes. É um prazer participar desse debate, principalmente com um assunto tão relevante para todos nós. Realmente, a Lei da Liberdade Econômica ela veio com essa premissa de facilitar a vida do empreendedor, que já não é de hoje, que sempre reclamou das dificuldades de empreender no Brasil, tanto pela carga tributária como pelo excesso de burocracia. E, enfim, é uma luta, né, empreender num país que tanto impede, vamos dizer assim, conforme a legislação regulatória, cria diversos empecilhos. Então, essa lei ela veio com essa premissa de facilitar, né, de afastar um pouquinho o Estado do empreendedor, permitir que ele possa empreender de uma forma mais livre dentro das relações particulares. E, de fato, entre diversos aspectos, é uma lei que ela afeta não só a legislação civil, né, não só o direito civil, mas também o societário, o trabalhista, o tributário. Ela tem um impacto em diversas áreas do direito. Hoje, eu especificamente vim falar um pouco sobre a questão do direito civil, principalmente com relação à questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é um dos assuntos que muito preocupam os empresários hoje em dia. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação, o Código Civil, que separa o patrimônio, separa a personalidade da empresa e dos seus sócios, administradores, a gente vem de um histórico de decisões judiciais que tem, em alguns casos, não é tão raro em casos em que a empresa está sendo executada, em que a empresa tem uma obrigação e ela precisa honrar, daquilo ser transferido para os sócios. O Código Civil ele tem regras muito genéricas, ele tinha regras muito genéricas antes da lei com relação a isso. Ele impunha duas condições, mas não se aprofundava nessas condições, então dava uma margem para o judiciário interpretar da forma como bem entendesse, de acordo com o caso prático. Então, a gente observava um cenário de insegurança com relação a isso. Então, em alguns casos em que o judiciário entendia que os sócios eles eram obrigados a responder por determinadas dívidas, em casos similares, outro juiz, outro tribunal entendia que não. O que a gente observava era, de fato, uma falta de segurança jurídica quando se tratava desse assunto. E a lei ela veio por fim nisso. A intenção foi justamente regulamentar, explicar e definir em quais casos que isso pode acontecer ou não. É uma legislação que favorece o empresário, ela limitou a possibilidade de que esses sócios respondam pelas dívidas da empresa a partir do momento em que ela traz o conceito dos requisitos que o Código Civil já trazia. Então, o Código Civil ele impunha lá duas situações em que se tem a confusão patrimonial, né, das empresas, e também quando se tem desvio de finalidade, né? Então, o desvio de finalidade era muito discutido qual era o seu conceito, quando que a gente poderia falar em desvio de finalidade. A lei, né? Marcela travou aqui, mas a gente vai seguir, daqui a pouco ela volta. A gente tem aqui a lei do Código Civil, né, que a gente está discutindo, o artigo 50 do Código Civil, trabalha sobre duas diretrizes, né, dois pilares, né, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Dentro do que pode ser entendido como confusão patrimonial e desvio de finalidade, a gente tem um leque muito amplo de opções e que vinha sendo entendido tal qual a gente percebe pela jurisprudência, com essa amplitude, porque o desvio de finalidade é bastante específico, né? Oi, Marcela, pode voltar aqui. Você congelou, mas eu estava aqui só segurando a onda, falando sobre os dois pilares aí do artigo 50, né, o desvio de finalidade
e a confusão patrimonial, que vinha sendo aplicada de forma amplificada pela jurisprudência, e a lei veio cercada no bicho para que a gente não entenda por desvio de finalidade qualquer coisa, e também, da mesma forma, a confusão patrimonial. Porque, só para a gente pontuar, depois eu passo a bola de novo, algum tempo atrás a gente fez uma exposição, deu um treinamento para corretores de seguro, né? Os corretores de seguro trabalham com PJ, né? A totalidade dos corretores de seguro. E a confusão patrimonial é interessante, porque a gente perguntava para eles assim, olha, você paga gasolina, como é que você paga? Você paga com o seu cartão de crédito ou o cartão de crédito da empresa? E compras de supermercado, você compra com o seu cartão de crédito empresarial ou o seu cartão pessoal? E a gente ia perguntando, né? Então, a gente verificava que, não por uma intenção definida de fraudar o patrimônio da empresa, mas por uma questão de confusão de gestão e não patrimonial, havia uma relação muito tênue, o que era da empresa e o que era do empresário. E isso começa pelo fato de você ter o bolso direito, o empresário, o bolso esquerdo, empresa. E, às vezes, você mistura o dinheiro do bolso direito com o bolso esquerdo e gera essa confusão patrimonial, no sentido de que eu não sei exatamente se o carro é da empresa, se o carro é meu, se a gasolina que eu coloco no carro é da empresa, se a gasolina do carro é meu, é minha, e, consequentemente, começa a haver uma confusão nesse sentido. Tudo é empresa e, ao mesmo tempo, tudo é particular. Esse é um aspecto importante da ideia da consideração da personalidade jurídica, e também um aspecto importante da ideia do que é feito normalmente, e questão de se há uma confusão, essa confusão é deliberada, é uma confusão que você, olhando com mais detalhe, você consegue segmentar, como vem decidindo os tribunais a esse respeito. E, por outro lado, né, já te passando a palavra, a questão do desvio de finalidade, né? Então, aquele negócio daqui, muita gente pega o dinheiro da empresa e começa a comprar bens, né? E até por uma facilidade, ele pega o dinheiro do caixa e paga construção de casa, paga dinheiro do caixa e coloca lá para o terreno da casa de praia. Então, há aí um desvio de finalidade, porque o dinheiro era para empreender. Veja, o dinheiro que está sendo usado quando é desvio de finalidade não é o lucro, né? Aquele lucro disponível, que pode ser reinvestido ou distribuído, mas sim até antes do lucro. Então, o desvio de finalidade, a atividade da empresa venda de cosméticos, né? Compra e venda de cosméticos, é uma perfumaria. Então, só que quando você vai ver no balanço da empresa, boa parte do dinheiro que a empresa gera está destinada à compra de tijolo, cal, massa fina, ferro, né? Esquadrias, isso aí, então não tem nada a ver com atividade. Então, isso é um desvio de finalidade característico das sociedades, que a gente precisa observar para como isso foi tratado pelo Código Civil e como a Lei da Liberdade Econômica delimitou um pouco mais. Voltando a palavra para você, Marcelo. Bom, primeiro eu peço desculpas pela oscilada na minha internet, espero que não aconteça de novo. E, de fato, a questão do desvio de personalidade é muito delicada, porque esse é o fundamento utilizado na maioria dos casos em que se pretende a desconsideração da personalidade jurídica, e ele, da forma como era tratado no Código Civil, simplesmente com
o Código Civil ele falava, em casos de desvio de personalidade sem explicar exatamente o que seria isso abre muitas portas, é uma definição muito ampla. Então, era muito comum, como eu disse, eu não sei até que ponto foi possível me ouvir, mas era muito comum que a gente encontrasse no judiciário muitas decisões divergentes. E a lei ela delimitou bem, e esse é o grande ponto, e isso já vem sendo aplicado nos tribunais, em que ela entende como desvio de personalidade. Finalidade, né? Perdão, finalidade, que é a utilização do patrimônio da empresa com o intuito de lesar credores ou para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Então, a gente já percebe, nessa definição que a lei traz, que precisa ser uma conduta com uma intenção, com uma, entre aspas, má-fé. Não basta que seja uma prática de descuido da empresa. A lei ela determina que esse desvio de finalidade ele seja reconhecido somente quando se tem essa intenção de lesar os credores ou quando aquilo é feito para alguma prática ilícita de qualquer natureza. Então, isso delimita muito a discussão. E o que é mais interessante sobre isso é que o STJ ele já vinha entendendo mais ou menos dessa maneira, ele já vinha direcionando, a gente acompanha vários julgados do STJ antes da lei que atrelavam esse requisito da conduta intencional da empresa e não uma má prática, mas os tribunais estaduais eles não se atentavam a essa questão. Aqui em São Paulo, a gente já percebe um grande volume de jurisprudência mudando por conta disso. Ano passado, que foi quando a lei entrou em vigor, foram vários acórdãos na sequência que já mudaram o entendimento, inclusive de forma declarada pelos desembargadores, protegendo os sócios, vez que o desvio de finalidade ele não se enquadra em casos em que necessariamente ocorre uma má prática, né, da empresa ou da administração, quando não existe esse requisito de lesar o credor ou a intenção de uma prática ilícita. Então, essa é a principal mudança na jurisprudência e isso vem para proteger muito. Gradativamente, os tribunais eles têm se adequado a esse entendimento, o que torna muito mais difícil que se tenha um êxito aí na desconsideração da personalidade jurídica, e é importante que a gente traga também aqui que essa regra ela não se aplica somente à desconsideração da personalidade jurídica, mas também à famosa configuração de grupo econômico, que era muito comum no judiciário, muitos credores buscavam empresas pertencentes ao mesmo grupo para executar dívidas que elas tinham como empresa indeterminada, porque às vezes essa empresa em si não tinha, né, não se localizavam ativos, mas outras empresas do grupo era possível se localizar bens, enfim, que se prosseguisse a execução. É o que a gente chama de... Deixa eu pegar você nesses dois pontos, Marcelo, desculpa te interromper, já interrompendo. Não tem problema. Então, tem dois pontos que você colocou que são muito importantes. Então, a primeira delas é assim, eu tenho uma possibilidade, que o pessoal chama de uma grande feito da lei, que eu posso ter a sociedade unipessoal, né? A chamada banda do eu sozinho, né? Então, eu atendo o telefone, eu faturo, eu contabilizo, eu faço tudo, né? Então, eu cuido de tudo do negócio e eu sou o único sócio. Então, nessa configuração da nova lei, que é a sociedade unipessoal, como eu posso tirar a ideia de confusão patrimonial? Porque, veja, eu sou eu e eu sou a empresa, né? Então, essa é uma grande questão que a gente estava falando dos corretores de seguro. E a outra questão que você trouxe bem destacada, e acho que esse é um ponto que vem sendo discutido na jurisprudência, que é o conceito de grupo econômico, né? Porque bastava você passar na frente do Fórum Trabalhista, você era considerado parte da empresa, e se você passasse acompanhado, você era grupo econômico. Claro, essa brincadeira a gente faz sempre no campo trabalhista, com amigos, né? Eu milito na área há muitos anos, mas também na área tributária passou a ser a mesma coisa. Então, tudo era grupo econômico. E quando tudo é grupo econômico, nada é grupo econômico. E, claro, precisava ter uma configuração melhor e que a jurisprudência entendesse o que é o grupo econômico. Então, esses dois pontos eu acho bem interessantes. Queria ouvir você
a gente pontuar e depois seguir adiante. A questão da sociedade unipessoal é, de fato, um dos grandes desafios, principalmente com novos empreendedores que estão no começo da sua empresa. E é muito comum, de fato, que tenha essa confusão patrimonial, principalmente nos pequenos negócios. É uma pessoa empreendendo, às vezes ela tem lá o CNPJ, tem a empresa constituída, tudo certinho, mas na prática ela realiza os negócios na pessoa física, o patrimônio em si é confundido, então muitas vezes os valores pagos vão para a pessoa física, para a conta bancária da pessoa física. Então, de fato, esse é um dos grandes desafios e é perigoso para o empresário, porque a questão da confusão patrimonial é justamente essa. A nova lei ela deixa bem claro que para que se configure a confusão patrimonial, o requisito é que não saiba distinguir aquilo que é da empresa e aquilo que é da pessoa. Então, é um cuidado que o empreendedor ele precisa ter, por menor que seja o seu negócio, de diferenciar, de separar. Então, efetuar as vendas na pessoa jurídica, praticar os seus atos, né, dentro da pessoa jurídica, por mais que pareça algo irrelevante, na prática não é, porque em uma eventual responsabilização, ele, como pessoa física, ele está resguardado, ele não entra, né, nas obrigações da empresa. Então, é uma orientação que a gente passa para quem está começando. Isso é importante que se tenha em mente, porque efetivamente a confusão patrimonial, por mais que não seja o caso o argumento mais utilizado, porque é difícil de comprovar, enfim, não é tão simples assim que se demonstre, né, a existência dessa confusão. Ele quando acontece, ele imputa assim ao sócio, no caso o único sócio, a obrigação em conjunto com a sua empresa para responder por eventuais passivos. Então, é um cuidado que precisa se tomar. Com relação ao grupo econômico, exatamente, a nova lei, antigamente era muito comum a configuração de grupo, para que a gente conseguisse configurar um grupo econômico, bastava uma pesquisa na junta comercial, bastava que se percebesse uma similaridade de sócios, de administradores, e aí isso já era o suficiente para que o judiciário entendesse aquilo como um grupo econômico e, enfim, ocorresse aí essa divisão, vamos dizer assim, de ônus, né, com relação às dívidas das empresas. E hoje, de fato, a lei restringe isso também, da mesma forma como ela restringe a desconsideração da personalidade. Então, para que se reconheça o grupo, também é necessário que se veja, né, que se verifique os requisitos ou da confusão patrimonial ou também do desvio de finalidade. Não basta só que seja um grupo econômico formado. Muito bom, então vamos lá. O que se considera positivo na lei, né, é a questão da adequação da responsabilidade à atividade do sócio, né? Então, veja, você tem que ver se a responsabilidade de cada sócio está de acordo com o conceito de desvio de finalidade. Hoje em dia está na moda todo mundo gosta de futebol, mas mais ou menos. Então, o que está na moda num determinado segmento da sociedade é andar a cavalo, né? Então, todo mundo, para ficar chique, tem que colocar os filhos numa escola de equitação, porque senão você não participa da conversa de forma igual. Então, tem muitas sociedades que têm atividade um sócio está lá trabalhando e outro sócio transforma o dinheiro dele em cavalo. E toda atividade que custa um saco sem fundo. Então, o que eu entendi, finalidade seria esse. Então, aquele sócio que está trabalhando, custo rende, e que ele não gera um desvio de finalidade para a atividade empreendedora, e aquele outro sócio que pega o dinheiro e transforma em cavalo, transforma em hípica, transforma em equestre, o que vai ser, então, configurado o desvio de finalidade daquele sócio, a responsabilidade daquele sócio pela má gestão. É esse o atributo, o contributo da lei em relação à responsabilidade. E no campo do grupo econômico, que eu também queria pontuar com você, se o grupo econômico, entendido por negócios de família, negócios que um filho faz, um primo, um integrante, esposa, marido,
neto, que dá aí uma configuração de grupo, mas cada um tem uma atividade específica, segmentada de capital, atuando sob o próprio risco, não tem troca de dinheiro, não tem empréstimo de um para outro, empréstimo a fundo perdido, né? Então, que um não paga o empréstimo para o outro, né? Às vezes o negócio familiar, então o filho começa um negócio, o pai dá dinheiro da sociedade para o filho e o filho começa a atuar. Então, isso seria grupo econômico, porque esse é um ponto que outro dia uma me perguntou, falaram, eu posso dar dinheiro para o meu filho abrir uma sociedade? Ao dar dinheiro para ele, existe aí a configuração de grupo econômico? Essa é a pergunta que eu queria que você me ajudasse a responder. Com relação à questão do grupo econômico, a partir do momento em que se tem uma sociedade que tira dinheiro lá da pessoa jurídica para empreender em outra pessoa jurídica, empreender não, mas vamos supor, para facilitar um filho abrir um negócio, como foi o exemplo que o senhor citou, a meu ver, isso é perigoso, porque você pode configurar aí a confusão patrimonial que a gente falou. Então, são duas empresas aí que você, pelo menos em determinado momento, não consegue diferenciar, né, o patrimônio, você compartilha o patrimônio de uma com a outra. E tem, evidentemente, a questão do desvio de finalidade, como eu falei, agora ela fica atrelada a uma conduta de má-fé, né? Uma conduta para atos ilícitos, ou então também para lesar credores. Talvez no entendimento antigo isso poderia ser configurado um desvio de finalidade, o pai que tira o dinheiro da sua empresa para abrir uma empresa do filho. Agora, com a nova legislação, isso é relativo. Precisaria se aprofundar na análise e entender se isso foi feito por alguma razão em específico, se isso foi feito visando lesar os credores, se isso foi feito para camuflar patrimônio. Então, existe aí uma análise mais profunda com relação ao desvio de finalidade. Então, eu entendo que a minha resposta seria, pode ser considerado um grupo econômico, mas não necessariamente isso implica na desconsideração da personalidade dessas duas empresas. Seria necessário uma análise profunda do caso e não o mero ato em si realizado, de emprestar o dinheiro. Outro dia eu tive um debate com a procuradora da Receita Federal que disse o seguinte para a gente, numa audiência pública, né? Ela disse o seguinte, olha, eu tenho aqui por mim que se você é um dirigente de uma empresa que foi contratado e se você é membro do conselho da mesma empresa também, recém-impostado, e vocês sabem da existência de um litígio da empresa resultante de um ato de apropriação de indébita ou uma acusação de apropriação indébita, você teria responsabilidade por isso, por não ter agido no sentido de pagar esse débito assim que você assumiu, mesmo que esteja sob discussão judicial. E eu achei muito interessante porque ela falou assim, olha, você já responde per si pelo fato de você ter entrado na sociedade e não ter decidido pagar, mesmo que estivesse em discussão, mesmo que o caso estivesse sob júdice. E a ideia do desvio de finalidade, aqui eu estou vendo o meu queridíssimo Armando Rovai aqui entrando na nossa live, muito bem-vindo ao nosso debate, e já vou te passar a bola, aquece que você já vai entrar no campo aqui, Rovai, porque a gente já vai passar a bola para você, a bola pegando fogo, né? Então, essa questão foi muito importante, porque essa procuradora assustou os interlocutores da empresa, porque eles falavam, bom, mas eu entrei na sociedade, eu fui nomeado numa gestão recente e vi que tem uma discussão judicial, mas por mais que exista uma acusação de apropriação indébita, isso está em discussão. Então, você já pode avançar sobre o meu patrimônio, você já pode gerar uma representação tributária para fins penais. Como é que fica a questão da liberdade econômica? Como é que fica essa questão de que, veja, eu não atuei
ativa ou passivamente para que essa questão fosse configurada, e eu também não entendo que seja a minha responsabilidade pessoal, ou seja, eu não posso ser responsabilizado, ainda que pese contra a empresa uma acusação de apropriação indébita. Então, esse é um ponto que para mim é muito significativo na lei da liberdade econômica, e que, naturalmente, eu preciso ouvir o nosso especialista aí, o professor Armando Rovai, que ele nos indique se isso pode isso, Rovai, né? Pode isso, Armando, né? Arnaldo, né? Pode isso, Armando, né? Bom dia, querido. Bom dia, Fernando. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos aqui. É uma satisfação, em primeiro lugar, participar aí de um debate promovido pelo Silvetti Advogados, um escritório que eu tenho grande estima, que eu reputo um dos melhores escritórios de São Paulo. Aliás, eu sou cliente, né? Eu sou cliente do escritório e posso afirmar que é um escritório que é 100% de sucesso. Às vezes que eu me utilizei do escritório, eu sou um exemplo de um cliente que utiliza o escritório com sucesso. E eu costumo brincar, inclusive, com a esposa do Fernando, que também eu sou parceiro do escritório em algumas oportunidades, que a gente tem 100% de sucesso nas nossas empreitadas. Mas eu, como cliente, também sou um cliente que, como usuário do escritório, também tenho 100% de sucesso como cliente. Então, uma satisfação aqui poder participar de um debate. Mas, Fernando, Marcela, realmente uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Sobre essa colocação, recentemente eu tive um diálogo com o professor Fábio Coelho, e eu falava da importância da lei de liberdade econômica, e o professor Fábio teve uma participação na inclusão de diversos artigos. E ele, mesmo assim, fazia algumas críticas quanto a alguns dispositivos, entre os quais a desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu enaltecia a inserção do artigo 49A, né, no Código Civil, que reforçava a personalidade jurídica, justamente que vai ao encontro do que você está falando, Fernando, que é essa possibilidade de que a alocação de riscos, a possibilidade da rigidez da empresa, a distinção patrimonial do empresário e da própria sociedade façam com que o risco negocial e o incentivo ao empreendedorismo facilitem a atividade do empreendedor. E por que eu estou dizendo isso diante da sua afirmação? Porque a Fazenda Nacional, os procuradores em geral, eles não têm essa visão. Eles têm a visão arrecadatória e têm como base o próprio Código Civil, no que se aplica no artigo 1025. Numa leitura nua e crua do artigo 1025, se tem claramente o que a procuradora afirmou. Você entra na sociedade, tanto os ativos e os passivos passam a fazer parte da vida do sócio que adentrou a sociedade. Não importa se ele entrou no dia seguinte da sociedade, que já tinha qualquer débito, ainda que se discutido. A letra nua e crua da lei é essa. Mas, se você analisar num âmbito global, é completamente injusta esse dispositivo. Agora, você tem dois fatores. Primeiro, que não é um dispositivo inteligente do Código Civil, mas está lá, está no Código Civil. Independente dos aspectos tributários, você tem esse dispositivo do Código Civil próprio. Eu tenho aqui, posso ler para vocês, que é um dispositivo inadequado. A gente pode falar qualquer coisa, mas que o legislador deveria providenciar uma alteração e a par disso, eu tenho a própria visão da Fazenda Nacional no sentido de que não quer alterar, por dois motivos. Primeiro, porque é a arrecadação do erário,
E depois porque os próprios procuradores têm interesse na partilha da sucumbência. Eles não são bobos. A verdade é essa, desculpa, não quero ser mais realista que o rei. Mas vejam só, o 1025 do Código Civil. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Esse artigo é injusto, no frigir dos ovos, como o Código Civil, na parte de direito de empresa como um todo. Ele deveria ser revogado, deveria ser constituído de uma maneira nova. Por isso que tem o projeto do novo Código Comercial aí, para ser substitutivo desse Código Civil na parte de direito de empresa. Que não seja o modelo do Código Comercial, que está há tantos anos, que, na minha opinião, deveria ser. Mas, se não for, tem que substituir urgentemente. É o primeiro passo. E não adianta a gente falar com a Fazenda Nacional, por exemplo. Eu entrei agora, imagino que você estivesse falando da Fazenda Nacional, não é, Fernando? Não adianta discutir com a Fazenda Nacional, com todo respeito à Fazenda Nacional, mas eles estão preocupados com os honorários deles. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, eles estavam preocupados com o aumento dos salários deles no meio da pandemia. E por que isso? Porque eles estão preocupados com o bem-estar deles, com a arrecadação do erário. Eles não estão preocupados com o empreendedorismo, com o desenvolvimento da atividade negocial. Veja, eu faço a leitura do artigo 49A da inserção da Lei da Liberdade Econômica, que é uma baita de uma lei. É uma lei que não traz nada de novo, viu, Fernando? Porque ela é uma lei que reforça apenas o que a Constituição Federal já dispunha. Porque a Lei de Liberdade Econômica, ela simplesmente dispõe sobre a liberdade de iniciativa e a livre concorrência. Só que no Brasil se demonizou, durante os últimos 40, 50 anos, a livre iniciativa e a livre concorrência, por ignorância, como se a livre iniciativa e a livre concorrência fossem elementos capitalistas que fossem destruir elementos sociais, elementos profundamente ligados ao combate à desigualdade. Ora, é uma bobagem muito grande. Na realidade, o verdadeiro combate à desigualdade social está no empreendedorismo, está na atividade produtiva como um todo. Olha só a redação do artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Esse é o caput, mas veja o parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Ora, se eu tenho um dispositivo próprio que fortalece a atividade produtiva, que no final do dia vai gerar empregos, vai gerar maior capacidade produtiva, que em cadeia vai fazer com que fornecedores também desempenhem produção para mais empregos, para mais impostos, e esses impostos num país sério desenvolvam saúde, hospitais, portanto, educação, que é isso que a gente precisa, educação, construção de escolas, subsidiar a instrução de professores, saneamento básico. A gente vai ter um país melhor. E é através da livre iniciativa, da livre concorrência, produtos com melhor qualidade, menores custos. Isso é livre concorrência. Quer dizer, agora, se a gente tiver um Estado arrecadador, e aí a gente tem um grupo seleto de funcionários públicos inteligentes, porque passaram em concursos públicos difíceis, sem dúvida nenhuma, mas se eles só querem o benefício próprio, que é arrecadar, e pensando na sucumbência, aí, por óbvio, você prejudica a atividade produtiva, que é a grande essência dos brasileiros, porque a grande maioria dos brasileiros não exerce cargo público. A verdade é essa, Fernando. Então, você tem um desestímulo à atividade produtiva.
A lei de liberdade econômica, se for aplicada, porque precisa ver se ela vai ser aplicada. Eu te falo números. Desculpa, Fernando, eu falo demais. Me corta aí, porque eu não sei o debate. Mas a gente tem aqui, e eu falo por números, eu não estou chutando, Fernando. Marcela, olha só, a gente tem 4,5 milhões de regras no Brasil. Você tem ideia? Você sabia disso, Fernando? Sabia que a gente tem 4,5 milhões de regras no Brasil, entre leis, decretos, instruções normativas? É impossível. Se o Einstein fosse um advogado brasileiro, ele não saberia decor, ele não saberia manusear, ele não saberia utilizar 4,5 milhões de regras. É ridículo isso. A gente tem no Brasil 5.570 municípios. A gente tem no Brasil 60 mil legisladores, entre vereadores, deputados, congressistas. Quer dizer, a gente tem 18 mil juízes, a gente tem 100 milhões de processos, a gente tem 1.000 faculdades de direito, a gente tem 1 milhão de advogados. Quer dizer, são números ridículos. Como é que a gente quer fazer justiça num país desse? Aí tem um magistrado que decide de um jeito, outro decide de outro. Aí vão falar, o Rovai está falando mal da magistratura. Não, eu tenho maior respeito pelos magistrados, até porque a maioria dos magistrados que eu conheço, quer dizer, todos os magistrados que eu conheço, que o Armando conhece, são idôneos, são corretos, trabalhadores. Eu não estou falando individualmente dos magistrados, porque os que eu conheço são assim. Mas acontece que o sistema é tão complicado que não dá para ter uniformidade, não dá para ter um padrão que gere segurança jurídica, que gere previsibilidade. A lei de liberdade econômica corre um risco tremendo, porque a lei de liberdade econômica não trouxe nada de novo, Fernando. Ela reforça o artigo 170 da Constituição Federal, do capítulo que trata da ordem econômica, que trata da livre iniciativa e da livre concorrência, que trata e aborda a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. Ela não fala nada diferente, ela é uma lei de reforço. Mas sabe qual é o problema, Fernando? Nesse país, com as bagunças legislativas que nós temos, ela corre o risco de não ser aplicada, porque essa bagunça da festa do caqui que a gente vive, tem lei que é aplicada e lei que não é aplicada. Fernando, você tem uma experiência jurídica maior que a minha. Você é livre docente, você tem mais títulos, acho que de todos nós aqui. Você sabe muito bem, é ridículo o sistema que nós vivemos. Tem lei que é aplicada e lei que não é aplicada. Eu já vi juiz na Justiça do Trabalho, num curso que eu estava ministrando, sobre a aplicação do artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, que são aqueles 2 anos de responsabilidade que remanesce o sócio que sai da sociedade. Ele queria impor a ideia dele no sentido de que os 2 anos de responsabilidade pretérita era, na visão interpretativa dele, 2 anos futuros também. A redação do código é mal feita, porque o código é mal feito. Mas eu tentei mostrar para ele, com toda a doutrina, com toda a redação, com todas as técnicas de hermenêutica, aquilo que todo mundo interpreta, que são 2 anos pretéritos. Aí, quando ele perdeu a razão, ele virou para mim e disse, olha aqui, doutor, é o seguinte, na minha vara é assim. Eu falei, Aí não olha... tem conta. Aí não tem argumento aí não tem argumento que sobreviva a isso, né? Mas como eu estava na condição de professor e ele de aluno, eu falei, olha, o doutor, eu só digo o senhor, graças a Deus que tem recurso, né? Agora me conta uma coisa, desse ambiente todo que você nos descreveu com precisão. Para que o nosso empresário possa tocar a vida dele. Se ele circunscreve com bastante cuidado, se ele documenta tudo isso,
a responsabilidade dele com a lei de liberdade econômica fica melhor, ou seja, se ele tem um dever de compliance, ele procura, sabe, cuidar de que os atos de gestão sejam todos bem delimitados, os atos de revisão sejam delimitados, as determinações, porque às vezes a gente fala assim, olha, podia ter um cliente meu falando, olha, mas o contador errou aqui, porque o contador escreveu na DSUP, que é uma declaração aí uma declaração de imposto de renda para a prefeitura, escreveu que a empresa não era empresária, aliás, era empresária quando na verdade não era, ou não era empresária quando na verdade era. Então é uma declaração até por quadradinhos, né? Então, se você tem uma atividade empresária e você declara que não é sociedade empresária, você tem uma falsidade de declaração e aí você comete um crime tributário. Aí o dono da empresa diz, não, mas quem errou foi o contador, né? Só que aí, veja, é um ato de gestão que pode ser documentado, então, e deve ser documentado. Dependendo do ato de gestão, fica patente a intenção do empresário de fazer um desvio de finalidade, promover um desvio, ou não. Então, se ele não comprova de que o ato de gestão foi correto, se ele não tem aí uma documentação suficiente para dizer que ele circunscreveu os atos de gestão e o restante é de responsabilidade subjetiva de outra pessoa, de outro agente, e da mesma forma, claro, os atos de terceiros, os contadores têm tido um cuidado muito grande com circunscrever seus atos. Essa confusão que você bem colocou, toda essa confusão do intérprete trabalhista, fiscal, civil, tende a melhorar na sua experiência, tende a ficar mais pró-investimento, ou a gente está ainda no mundo das ideias, a gente está ainda muito filosófico e pouco prático. Assim, a gente está pensando uma coisa que vai ser muito boa, quando, na verdade, na prática não vai ser como você vem nos descrevendo aí da sua experiência. Fernando, eu acho que o que aí não é nem a aplicação da lei de liberdade econômica, é a conduta dos profissionais. Eu vejo que a nossa formação jurídica, a minha, a sua, e a nossa conduta, a conduta que eu vejo do Zilvete, por exemplo, o escritório Zilvete, ela prima numa questão fundamentalmente que é muito próxima de como eu aprendi direito, né? Você também deve ter essa visão. Quando eu me formei, eu fiz faculdade no Mackenzie, eu me recordo, a maioria dos meus professores não tinha título acadêmico. A maioria dos meus professores eram advogados ou juízes ou promotores. Na minha época, não se tinha a tradição, no Mackenzie, pelo menos na minha época, de professores com títulos acadêmicos. Você fez São Francisco, acho que já havia notoriamente essa tradição de professores titulados, mas no Mackenzie a formação era muito especificamente prática. E ali os professores nos ensinavam que a necessidade de sempre documentar todas as rotinas básicas jurídicas do dia a dia. E a gente foi formado nesse sentido. E você, eu vejo, por participar em muitas atividades aí do seu escritório, que vocês têm essa rotina, e isso salva muitos clientes, inclusive, de vocês, né? Vocês acabam, principalmente esse exemplo que você deu, que é muito comum, né? O sujeito se vê aí em maus lençóis e fala, poxa, mas foi o contador que me
conduziu a tal erro, tal. E aí o MP, principalmente, fala, não existe isso, está jogando nas costas do contador, isso é responsabilidade sua. E às vezes, se você tem tudo documentado, você consegue comprovar que não houve uma má-fé. Então, aí são dois fatores. De fato, a lei de liberdade econômica faz pressupor a presunção de boa-fé, porque até então o princípio da boa-fé havia sido desconsiderado na visão do Estado em relação ao particular. Aqui, agora não, a lei de liberdade econômica faz com que a presunção seja da boa-fé do particular. Só que a presunção da boa-fé, sem um subsídio, não existe. E agora, se você tem a presunção da boa-fé com um subsídio documental, é outra história, porque não adianta você ter uma presunção de boa-fé com uma testemunha, e a gente sabe que a testemunha é a prostituta das provas, a gente aprende na escola com essa expressão, inclusive, né, que a testemunha é a mais vulnerável das provas. Então, eu acho que essa rotina é muito importante. E a prática, no sentido de fazer a documentação rotineira sobre as praxes do dia a dia empresarial, sempre é oportuno. E muitas vezes você tem erros profissionais de contadores, o que é normal, todo mundo falha. E com todo respeito aos contadores que fazem a ciência da organização de uma empresa, e sem eles a gente não teria a vida, a fotografia do dia a dia das empresas, mas eles erram também, eles erram, como nós advogados também erramos. Agora, só um detalhe que eu chamo a atenção, e é interessante isso, hoje se ensina direito de uma forma muito abstrata, e você como professor você deve vivenciar isso, né? Muitos professores só têm a visão acadêmica. E isso que a gente está falando, da visão prática, que é a realidade, a barriga no balcão, passa ao largo deles. E aí, o que a gente consegue analisar? Não se ensina isso para os alunos. E quando eles vão para a vida prática, fica numa abstração e não há o devido cuidado para ensinar ao cliente como que ele deve se comportar no dia a dia negocial. E aí sim, numa situação como essa, o promotor pode nadar de braçada e fazer com que venha acarretar aí uma situação em que o cliente se veja em maus lençóis, inclusive na área criminal. Então, concordo com você, a questão documental é importantíssima, e aqui a Lei de Liberdade Econômica, nos seus princípios, são 4 princípios que regem a Lei de Liberdade Econômica, a presunção de boa-fé acaba sendo muito importante. Não, muito bom, querido. E dentro dessa ideia da presunção de boa-fé, eu lembro de mais um ponto que me chamou a atenção, porque eu vi vocês aqui. A gente tem, né, por formação, como você bem disse, por precaução, a documentação. Por outro lado, né, tem empresas que têm documentos de 10, 15, 20 anos, né, na empresa. A notícia que a gente tem, por um lado, é que a Lei de Liberdade Econômica caminhava para você ter um menor custo de conformidade, vamos dizer assim, um menor custo de arquivo de documentação, de ter que ficar provando para os outros que você não é bandido, e que isso levaria a você ter um custo menor de arquivo, você poder se desfazer de alguns documentos que muitas vezes são muito custosos, você tem que pagar arquivo, pagar nuvem, e isto por um tempo muito extenso. Então, você quase que tem que fazer aquela prova diabólica, que você tem que provar que você não é, né? Não que você é. Então, isso tem um ambiente que, aparentemente, precisava ver a repercussão jurisprudencial disso, se você pode eliminar documentos antigos
Aí, claro, sempre contando com na parte comercial, com a prescrição, né, das relações comerciais, com a prescrição das questões trabalhistas e decadência na parte tributária, né? Como isso opera. Você vê um horizonte melhor nesse sentido também, não? Vejo. A Lei de Liberdade Econômica está antenada com as modificações tecnológicas e ambientais, né? Veja, a Lei de Liberdade Econômica ela está antenada com o mundo, ela está antenada com os anseios necessários que a gente precisa. Então, vamos lá, por etapas. Primeiro, o meio ambiente, em particular no Brasil, está sendo destruído. E tem uns malucos aí que estão queimando não é para rir, é para chorar, né? Mas a gente tem uns malucos aí que queimam tudo, tem uns outros que, ao invés de cuidar do meio ambiente, destroem o meio ambiente. Então, enfim, a gente tem de tudo. E a Lei de Liberdade Econômica, ela já vislumbrando aí algumas questões importantes, ela pensa, por exemplo, para que papel, né? Papel obriga que você destrua árvores. É verdade que hoje você tem as reposições, árvores plantadas especificamente para isso, depois são replantadas, mas, enfim, ela possibilita que você, para documentos, possa tê-los arquivados por qualquer meio, por qualquer situação, que seja arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme a técnica ou requisito estabelecido em regulamento, hipótese, que deve se equiparar ao documento físico. E aí você fica, portanto, de maneira uniforme a qualquer meio físico para efeitos legais, para comprovação. Para qualquer órgão público. Então, se você deixar numa nuvem, se você deixar numa pasta de e-mail, você não precisa mais deixar num arquivo, deixar em papel. Você pode simplesmente utilizar um smartphone, receber a guia de pagamento no smartphone, pagar, ter o comprovante e deixar tudo numa pasta de um provedor. Por que não? E deixar arquivado numa nuvem. E a Receita, a Fazenda Estadual tem a obrigação de receber. Isso está justamente num ponto da Lei de Liberdade Econômica, que é o elemento básico, eu chamo de coração da Lei de Liberdade Econômica, que é a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Porque é maluco o que eu vou falar, Fernando, mas da mesma maneira que se criou a necessidade de uma declaração de direitos do homem, que obviamente é importantíssimo, o ser humano, a vida humana, mas veja só, o que é fundamental na vida de nós humanos, dentro de uma sociedade organizada? É a liberdade. Você é descendente de espanhol, você tem dentro de si, tenho certeza, a liberdade como algo fundamental. A liberdade. Meu pai me contava muito a história do Libero Badaró, que era um médico italiano que viveu no Brasil na primeira metade de 1800 e combatia a colonização portuguesa e lutava pela independência. Ele foi morto numa emboscada e ele, aqui no Brasil ele era jornalista, né? Ele largou a profissão de médico, ele era jornalista, e quando ele é morto, ele que deu o nome para a Rua Líbero Badaró, em toda grande cidade tem a Rua Líbero Badaró, né? E quando ele é morto, ele agonizando, ele teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. E veja, isso é fundamental, porque a liberdade é o elemento mais fundamental da humanidade. Você pode perder tudo, mas não pode perder a liberdade. Então, a liberdade econômica é um bracinho da liberdade, no sentido econômico, que é a economia é a ciência da escassez.
Então, nesse sentido, a liberdade econômica é um fragmento do sentido da liberdade como um todo. E a liberdade econômica é atrelada à livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? A livre iniciativa é um elemento que iniciou-se a partir do final da Idade Média e que deu origem ao empreendedorismo, à atividade comercial. E por quê? Porque você sai do feudalismo, é histórico, o que eu estou falando não é novidade nenhuma, é histórico. Você sai do feudalismo e inicia uma nova fase, que é a fase do capitalismo. E isso tem a ver com o empreendedorismo, a livre iniciativa, porque o mundo conhece 3 modos de produção. A escravocrata, que é uma fase da antiguidade, que se alongou em determinados pontos de uma forma horrível, que a gente tem que ter nojo da escravidão. O feudalismo, que foi substituído justamente pela livre iniciativa, que é o capitalismo, que é um modo de produção que nós temos até hoje, querendo ou não, goste ou não goste. Mas a livre iniciativa e a livre concorrência são os modelos que nós temos e que preponderam. Me ache um melhor. Eu não conheço. A partir da livre iniciativa, você tem um desenvolvimento da atividade produtiva. Nesse espectro, eu desenvolvo justamente o que é pretendido, que é a liberdade, essa capacidade plena de fazer o que quer. Então, isso que não pode ser cerceado. E, justamente, ter um Estado que te proíba ou que te cerceie, e eu estou falando isso porque quando você tem, por exemplo, uma fazenda pública, uma fazenda nacional, que te cerceia, de alguma maneira, a livre iniciativa, e é um cerceamento da livre iniciativa quando impõe restrição ao desenvolvimento da pessoa jurídica, porque cerceia investimento. Quando cerceia investimento, é burro isso, Fernando, porque, por exemplo, investimentos estrangeiros deixam de ser feitos no Brasil. Porque o Brasil, eu falei recentemente numa palestra com a participação da Universidade de Coimbra, do Porto, justamente sobre a seguinte situação. Estrangeiro não investe no Brasil por conta da insegurança jurídica, a falta de investimento, por conta de que o brasileiro não goza de credibilidade no exterior, porque uma questão que a Lei de Liberdade Econômica possibilitou, a constituição de sociedade limitada com um sócio só. Por que eu precisaria ter 2 sócios numa sociedade limitada? O mundo inteiro permite a constituição de sociedade limitada unipessoal. A Lei de Liberdade Econômica possibilitou isso. Até então, eu tinha que ter um sócio brasileiro ou um sócio representado por um brasileiro, também constituindo uma pluralidade do quadro societário, para desenvolver uma atividade no Brasil. Agora, se eu tenho um sócio só, eu posso investir 100, 200, 300 milhões de dólares no Brasil, gerar 1.000 empregos, 1.000 famílias com condições de terem uma vida digna e constituir uma atividade produtiva e gerar toda aquela função social que nós falávamos há pouco e desenvolver o Brasil e gerar um equilíbrio social. É isso que nós precisamos. Agora, sem os entraves que a fazenda pública cria, sem os entraves que a burocracia cria. E é isso que a Lei de Liberdade Econômica vem ao encontro. Aí, só para terminar, que eu falo muito, vou falar, esse cara é a favor ideologicamente. Eu não sou a favor de nada. Eu odeio as questões binárias que se impõem hoje, ideologicamente desse lado ou de outro lado. Não é isso que eu estou querendo demonstrar. Eu estou querendo demonstrar que simplesmente deve-se ter bom senso, e a Lei de Liberdade Econômica ela aparece num momento oportuno para tentar colocar o Brasil nos moldes daquilo que funciona
no mundo afora. Se me mostrarem um outro modelo melhor, eu acato também. E eu não sou dono da verdade, eu não sou mais inteligente que ninguém. Apenas eu acho que é um modelo interessante para ser adotado. Aliás, nesses últimos anos, o único modelo interessante que apareceu. E só terminar, eu tenho como foco na minha vida, o principal elemento, uma preocupação com a desigualdade no Brasil. Não pense você que putz, o professor de direito comercial ele é um capitalista que não pensa na pobreza do Brasil. Pelo contrário, o maior grau de importância que eu acho que existe realmente para os brasileiros ter em mente é a desigualdade social, porque se a gente não cuidar disso, daqui a pouco estoura e para todo mundo que tem alguma possibilidade diferenciada de nível de vida, um pouquinho mais diferenciada do ponto de vista positivo, vai perder, porque a grande maioria daqueles menos favorecidos vão se demonstrar tão insatisfeitos que isso aqui vai explodir. Porque eu próprio não, se estivesse numa situação menos favorecida como a deles, também não suportaria mais, porque não é justo. É isso, desculpa se eu falo demais. Não, perfeito, querido. Olha, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Armando, você sabe do meu carinho por você, meu respeito profissional e pessoal. Você trouxe um brilho para nosso debate, um brilho erudito, um brilho de alguém que também está na linha de frente das questões profissionais. A sua opinião conta muito para a gente. Infelizmente, a gente tem uma limitação de horário, a gente está com o nosso tempo já esgotado. Eu queria agradecer muito a tua participação, muito o teu carinho, a tua atenção com a gente, ter vindo da tua aula para esta live. Vamos fazer mais lives, vamos fazer mais debates. O debate só apenas começou, é só um petisco, como a gente diz, para a questão da liberdade econômica. Tem muita coisa que a gente tem que debater. Eu também queria agradecer a Marcela aí, que se preparou e já demonstrou sua capacidade de trazer novas ideias e pensar novos caminhos para a questão. E aos nossos colegas que ficaram até agora com a gente e que sem eles a gente não teria sentido promover um debate como esse toda semana. Armando, você é nosso convidado sempre, a gente vai estar sempre contando com você. Obrigado mais uma vez e um bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Uma satisfação ter participado. Bom dia a todos, muito obrigada. Tchau, tchau.